Amém. Gente, eu queria que vocês abrissem lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 1. A gente vai ler um texto aqui e depois vai estudar um pouquinho em cima dele e vamos ver o que o Senhor tem para falar nessa noite, né? Eu estou usando a NVI, tá? E vai dizer assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: eis o que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Passa. Até o 5. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não têm desfalecido. No entanto, contra você tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Então, diante desse texto, eu queria destrinchar só um pouquinho com vocês sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja que foi implantada por Paulo, uma igreja importante que tinha uma atuação num polo muito importante do mundo antigo, e ela era muito influente. Ela tinha, como vocês podem ver, a palavra vai falar que ela tinha uma firmeza doutrinária, ela tinha uma influência no ambiente onde ela estava inserida, e ela tinha, de fato, existiam pessoas muito importantes que frequentavam aquela igreja. O próprio Timóteo, que foi um discípulo direto de Paulo, chegou a pastorear a igreja de Éfeso, e ela tinha lideranças relevantes, ela era uma igreja madura, ela era uma igreja importante no cenário da época. E as marcas da igreja, como o próprio texto vai falar, é que ela era fiel no serviço, ela tinha firmeza doutrinária e ela tinha zelo pelas coisas do Senhor. Você pode ver que no versículo 2 vai falar que ela não tolerava homens maus, ela botava à prova pessoas que se diziam apóstolos, mas não eram. Então ela tinha todo um background daquilo que elas conheciam da palavra. A igreja conhecia bem da palavra, a igreja entendia sobre o que era a doutrina, a sã doutrina. E era uma igreja importante. E o principal contraponto da igreja, apesar de tudo isso que Jesus está falando, através dessa carta, é que ela abandonou o primeiro amor. E eu queria fazer uma análise do versículo 4 com vocês, que tem 3 termos importantes aqui no versículo 4. O primeiro termo é a palavra deixastes, que é abandonar, largar intencionalmente. Ela abandonou o primeiro amor, né? O termo abandonou, no original, vai falar sobre largar intencionalmente. Então, não é uma igreja que acidentalmente se pegou nesse lugar, mas uma igreja que, de maneira gradativa e temporal, ao longo do tempo, ela foi se deixando intencionalmente abandonar o primeiro amor. E esse primeiro amor são 2 termos, né? Primeiro, e esse primeiro não traz só um sentido de primeiro no sentido temporal, mas no sentido de prioridade também. E, inclusive, esse é o termo mais forte. O termo de prioridade, posição principal. Então, quando a Bíblia está falando aqui de primeiro amor, é o amor principal que circundava a igreja. Então, dentro desse contexto, e o amor, a palavra amor é o amor ágape, que a gente conhece como o amor do tipo de Deus, que é o amor sacrificial, intencional, e o amor que se doa por inteiro. Então, a gente tem aqui, dentro desse contexto, uma igreja que tinha muitas qualidades. Era uma igreja exemplar, se você parar para ver. Uma igreja que é fiel, uma igreja que é zelosa, uma igreja que entende da palavra de Deus. Mas é uma igreja que abandonou o amor como prioridade. E eu queria que vocês entendessem comigo o tamanho desse problema, porque quando Jesus está falando aqui que ele fala todas as qualidades que essa igreja tinha. Essa igreja tinha várias qualidades, mas
dentro desse contexto onde ela abandonou o primeiro amor, se ela não se arrepender, todas essas outras coisas que ela estava fazendo e que continuava fazendo, de ser fiel, de ser firme, de combater as heresias, de combater as pessoas, as doutrinas falsas, mesmo diante de todas essas obras que a igreja tinha. O fato dela ter abandonado o primeiro amor, colocado numa espécie de balança, tornava aquilo inválido. Tudo aquilo que eles tinham, que a igreja estava construído, era considerado inválido dentro desse problema onde eles abandonaram o primeiro amor. Então, esse primeiro amor que está sendo falado não é simplesmente uma característica da igreja que eles abandonaram. Não é só uma característica, um valor, uma virtude que eles deixaram de lado. É simplesmente a essência de toda a igreja. A base, o fundamento de toda a igreja foi deixado de lado. Porque uma vez que a igreja abandonou o amor como princípio de tudo isso, todas essas obras, todo esse caráter da igreja, tudo isso que eles construíram estava firmado em outro fundamento, que não era o amor. E eu queria que você fosse comigo lá em Marcos 12, 28. Para a gente entender um pouquinho da intensidade desse amor que a gente está falando aqui. Antes de ler Marcos 12, 28, eu queria dar uma introduzida que esse amor, ágape, é o amor do tipo de Deus, né? E em Romanos 5:5 vai falar que o Senhor, ele derramou o amor dele sobre nós, através do Espírito Santo. Ou seja, o amor do tipo de Deus foi derramado sobre nós, nos dando a capacidade de amar como ele ama. Então, o amor de Deus não é algo impossível de se ter e de se doar, de se agir em cima, mas é algo acessível pelo Espírito Santo. Então, dentro do contexto de a gente volta lá para Marcos 12, 28, que vai falar assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Percebendo que Jesus lhe dera uma boa resposta, Jesus estava sendo interrogado, estavam sendo feitas algumas perguntas cruciais para Jesus acerca de algumas doutrinas, e lhe fizeram essa pergunta, lhes deram uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o mandamento mais importante de todos? Jesus respondeu: o mais importante é esse: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E no versículo 30 vai falar: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. Aqui Jesus está deixando muito claro que os fariseus e os saduceus estavam interrogando ele, fazendo perguntas cruciais sobre doutrinas e tal, e aí eles chegaram para fazer essa pergunta: o que é mais importante? Moisés lá deu um monte de coisa para a gente seguir, um monte de lei e tal, mas dentre aquelas todas, qual é a mais importante? E Jesus prontamente respondeu que é amar ao Senhor com todo o coração, com todo o entendimento, toda a alma. Aqui Jesus não está simplesmente falando como um adjetivo de intensidade, não é simplesmente muito, no sentido de muito, de quantidade, mas o termo empregado como mais importante está relacionado com a matriz, ou seja, com a essência do amor. O todo ali está relacionado à essência, com todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Então, quando a gente entende que o amor citado não é somente uma régua, mas uma fonte de tudo isso, a gente começa a perceber que a carta à igreja de Éfeso é muito pesada, porque a igreja estava construindo várias coisas em cima de algo oco, de algo que não estava fundamentado na essência do Senhor. Porque o próprio amor de Deus, o próprio Senhor, que é amor,
não estavam naquele lugar. Eles tinham zelo pela palavra, eles tinham firmeza doutrinária, eles entendiam sobre a palavra, eles entendiam sobre o que eles estavam defendendo. Eles eram fiéis, eles eram de fato perseverantes, porque vai falar em Apocalipse que eles perseveraram, eles sofriam no nome do Senhor. Mas qual era o fundamento que eles estavam fazendo tudo isso? Então, nós entendemos diante disso que o Senhor, Ele nos chama para um lugar onde a gente sim precisa fazer tudo isso, né? A gente vai ser convidado a perseverar em seu nome, a gente vai ser convidado a fazer boas obras, e daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas diante desse amor do tipo de Deus, a gente não pode deixar com que o amor se torne algo secundário, algo parcial dentro da nossa vida, da nossa rotina como igreja, como indivíduos, como noiva. A gente não pode deixar com que isso seja secundário, com que não seja crucial para as nossas vidas. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 16, versículo 9, a primeira parte do texto vai falar que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E lá em Jeremias, no versículo 29, no capítulo 29, versículo 13, vai falar que a gente vai achar o Senhor quando procurar de todo o coração. Então, a gente consegue perceber que existe uma via de mão dupla, onde nós procuramos o Senhor e nós somos encontrados por Ele quando nós procuramos de todo o nosso coração. E é justamente esse o tema da ministração de hoje, é onde está o nosso coração. Porque se o nosso coração está em qualquer coisa que não seja nele, a gente precisa rever urgentemente onde está o nosso coração. E isso não é algo que acontece de um dia para o outro, isso não é algo que acontece de uma semana para outra. Tem dia que a gente acorda meio triste, tem dia que a gente acorda meio cansado. E eu não estou falando sobre esse tipo de desânimo, eu não estou falando sobre esse tipo de dificuldades que a gente passa. Não é sobre isso. É sobre um coração alicerçado em qualquer coisa que não seja o Senhor. E parando para pensar aqui, o que poderia acontecer se a igreja de Éfeso permanecesse no mesmo parecer até o fim? E eu queria que você fosse comigo lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 22. Diante desse contexto todo, a igreja de Éfeso é uma igreja que certamente a gente pode tirar como inspiração para muitas coisas, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Lá em Mateus 7, 22 vai dizer assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam iniquidade. Então, a gente consegue perceber aqui claramente que o Senhor fala de maneira muito explícita que não é sobre as obras que nós praticamos, não é sobre a nossa fidelidade aparente, não é sobre aquilo que nós fazemos de maneira crua que define o nosso relacionamento com o Senhor. Por muitas vezes, por muitos anos, na verdade, na minha adolescência, eu me peguei nesse lugar de estar fazendo as coisas para o Senhor, de estar servindo, de estar participando de tudo que a igreja fazia, de participar de evangelismo, de discipulado, disso, daquilo, outro departamento. E eu achava que, por tanto eu fazer as coisas do Senhor, por honrar o seu nome onde eu passava, eu gostava de conversar sobre coisa de Bíblia, coisa de igreja, e eu pensava genuinamente que, por fazer todas as coisas que um cristão faz, eu estava sendo um bom cristão. E é engraçado que, a priori, isso parece justo. A priori, a gente olhando assim, ele vai para a igreja, ele é fiel, ele honra os princípios do Senhor, e isso é muito bonito. Então, ele deve ser um homem de Deus, ele é um homem de Deus. Mas,
Quando o Senhor está falando aqui sobre uma igreja que fazia tudo isso de maneira tão esplêndida, era uma igreja tão referencial, uma igreja que era tão boa naquilo que fazia, mas que o coração estava longe do Senhor, eu fico imaginando quantas vezes a gente não se coloca nesse lugar. Quantas vezes a gente não se coloca nesse lugar de estar fazendo as coisas de Deus, para Deus, mas não com Deus. E talvez essa não seja uma palavra muito legal de se ouvir, não seja tão empolgante, mas o Senhor, Ele tem tratado isso comigo há alguns anos, na verdade, forjado o meu caráter de maneira muito precisa e muito impactante em relação a isso, porque a gente na nossa rotina, no nosso cotidiano cristão, no dia a dia, a gente é levado inconscientemente para esse lugar. Se a gente não vigiar intencionalmente para voltar os nossos corações para o Senhor, se a gente não intencionalmente pegar o nosso coração, subjugar a nossa carne para esse lugar de adoração plena e genuína para o Senhor, a gente acaba fazendo as coisas por mérito. A gente acaba achando que o reino ele é tomado por mérito e a graça de Deus vai totalmente de encontro com esse pensamento subjetivo que a gente tem do reino de Deus. E pouco a pouco, sem que a gente perceba, nós somos levados indiretamente a colocar as bênçãos de Deus no altar do próprio Deus das bênçãos. Muitas vezes a gente começa a pedir, a gente tem metas de oração, a gente tem alvos de generosidade, a gente tem metas no nosso dia a dia como igreja, como indivíduos, onde a gente se coloca nesse lugar de fé, de receber coisas específicas, seja no nosso mundo físico, seja na nossa alma, seja no nosso espírito. A gente tem alvos e a gente acaba colocando as bênçãos de Deus muito à frente da nossa vida. E a gente acaba colocando essas bênçãos, essas metas, esses objetivos no lugar do altar de adoração do Senhor. Isso é muito perigoso porque uma vez que a gente faz isso, a gente começa a deixar o Senhor, tratar o Senhor como o gênio da lâmpada, tratar o Senhor como nosso parceiro, tratar o Senhor, não que ele não seja, né? Mas tratar ele como um brother, como só mais um, como alguém que vai fazer aquilo que a gente precisa ter, aquilo que a gente precisa conquistar. E muitas vezes a gente coloca até na conta de Deus, né? Tipo, não, mas quando chegar esse valor, essas bênçãos, eu vou ser produtivo, eu vou ser mais produtivo para o reino de Deus. E acaba que a gente torna-se mais produtivo de um jeito ou de outro. Mas a que custo? Então, a gente precisa, eu vou também dar uma ponderada em relação a isso, dar uma equilibrada. Lá em João 14, 21, vai dizer, vai nos explicar a nossa forma de amar ao Senhor. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Ou seja, o Senhor, ele também não é como se a gente tivesse que abandonar as obras, não é como se a gente tivesse que, o Senhor sabe meu coração, também não vou fazer mais nada não. O Senhor deixa explícito aqui que a forma genuína de amar a Ele é obedecendo os seus mandamentos. Eu não quero que com isso você também fique se sentindo livre para fazer o que quiser, como quiser, porque o Senhor é muito claro, através da palavra dEle, a forma de amá-lo é obedecendo a Ele. Mas eu queria que você entendesse que não é porque você está obedecendo ao Senhor que você está verdadeiramente o amando. E isso é muito sensível, a gente precisa tomar muito cuidado, porque o altar de adoração do Senhor, eu ouvi Dedé falando isso uma vez, isso me marcou muito. O altar de adoração ao Senhor é um lugar de exclusividade, não um lugar de prioridade. Quando a gente está falando de
Mateus 6,33, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A gente não está falando como se fosse um ranking, onde buscar o reino de Deus e a sua justiça fosse o primeiro, a minha casa fosse o segundo, o meu trabalho o terceiro. Não, o altar de adoração ao Senhor é um lugar de exclusividade. Nada pode competir com o Senhor dentro do nosso coração. E uma vez que nós o amamos de todo o coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, a gente começa a fazer as coisas da maneira certa. Uma vez que a gente coloca o nosso coração inteiramente nele, a gente começa a produzir as obras da maneira que agradam ao Senhor. Por quê? Certamente a igreja de Éfeso produzia boas obras. Quando o Senhor falou aqui, lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5, ele vai falar: arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Certamente, as obras que a igreja de Éfeso estava praticando não eram obras ruins. A igreja era uma igreja perseverante, era uma igreja que estava firmada na sã doutrina, era uma igreja que combatia as heresias. Então, a igreja de Éfeso estava praticando boas obras. E quando o Senhor fala aqui para ele voltar a praticar as obras dos princípios, não era o que eles faziam, mas o como eles faziam. Então, quando a gente observa a essência da obediência ao Senhor e a essência do amor ao Senhor, a gente começa a perceber que, assim como a palavra vai falar que a fé sem obras é morta, as obras sem a própria fé também são mortas. A gente precisa entrar nesse lugar de equilíbrio e entender que o Senhor, Ele requer de nós muito mais do que boas obras, muito mais que um padrão de conduta moral aceitável. O Senhor, Ele requer, acima de tudo, relacionamento. Relacionamento é o lugar onde o Senhor nos chama a estar cotidianamente, diariamente, e de Gênesis a Apocalipse a gente vai ver um Deus que Ele é relacional. Um Deus que quer ter contato com o seu povo, quer ser encontrado e encontrar o seu povo nesse lugar de amor completo, nesse lugar do amor ágape. E a gente, olhando para esse texto, a gente consegue perceber que largar intencionalmente não é o deixar-se, né, o abandonar, não é necessariamente virar as costas e apostatar da fé, no sentido de, eu não acredito mais nisso não, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber disso tudo. Não necessariamente é cair, no caso, abandonar o primeiro amor é virar as costas para o evangelho. Mas, pouco a pouco, deixar com que o amor seja algo secundário à nossa vida cotidiana. E é muito engraçado porque a gente está num tempo muito precioso aqui na igreja de adoração, de oração. Está vindo o COV aí para a igreja e eu particularmente estou muito empolgado com tudo isso que o Senhor tem feito aqui na igreja. E é cada vez mais uma confirmação daquilo que o Senhor espera de nós como igreja, né? O Senhor tem nos direcionado pouco a pouco, desde da virada do ano, que a gente teve uma semana de oração, de manhãs de oração aqui. O Senhor, Ele tem falado muito forte comigo isso, de que... Porque eu, particularmente, assim, eu gosto de servir, eu gosto de botar a mão na massa, de estar servindo em departamento. Eu, particularmente, já rodei em todos os departamentos aqui da igreja. Eu amo estar servindo, eu amo estar fazendo as coisas para o reino, estar em movimento dentro da igreja, fora da igreja. Mas, muito mais do que isso, eu tenho aprendido e sendo forjado no Senhor que o relacionamento com Ele, o relacionamento diário com Ele, é o que faz com que as obras sejam validadas.
É nesse lugar de oração, é nesse lugar de jejum, é nesse lugar de adoração, onde a gente vai reconhecendo e contemplando a presença de Deus, vai tendo intimidade, uma intimidade genuína com o Senhor. É nesse lugar onde a gente entende o que o Senhor tem para falar para as nossas vidas. É nesse lugar de adoração e de contemplação, onde nós somos encontrados no Senhor, onde a gente descobre e redescobre a nossa identidade, os nossos valores, o nosso verdadeiro caráter em Cristo. É nesse lugar de adoração onde as nossas obras são provadas, porque eu vou me crucificar aqui um pouquinho, porque geralmente é bom, né? Quando quem está falando que se crucifica para abençoar a igreja. Eu, várias e várias vezes, não foi uma, nem duas, nem três, fui abordado pelo Senhor, onde eu estava, assim, fazendo, e o Senhor me perguntava: para quem tu está fazendo isso? Eu dizia: ué, é para o Senhor, ué. Estou servindo na igreja, estou fazendo um monte de coisa, chegando mais cedo, saindo mais tarde, participando de tudo que é proposto, estou fazendo para o Senhor. E o Senhor, por várias vezes, esse diálogo não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três vezes, o Senhor dizia: mas eu não estou te encontrando em mim. E isso dói, sabe? Mas é importante a gente ouvir isso, é importante a gente reconhecer, assim como a palavra vai falar lá no versículo 5, lembre-se de onde caiu. E o Senhor, todas as vezes o Senhor me mostrava: é aqui onde você está adorando verdadeiramente. O que você está fazendo talvez possa ser sabor adoração, mas não é uma adoração genuína. Então, dentro desse contexto, por várias vezes eu ficava me relutando, porque eu dizia: meu Deus, eu estou fazendo tudo tão certinho, parece tanto que eu estou fazendo as coisas para o Senhor, mas eu podia estar fazendo para várias pessoas. Eu podia estar fazendo para a igreja, eu poderia estar fazendo para o pastor, eu poderia estar fazendo para as lideranças de departamento, eu poderia estar fazendo para mim mesmo. Mas lá no fundo, o meu coração não estava no primeiro amor, no amor prioritário. E esse amor prioritário é o que faz com que a nossa vida faça sentido. É nesse lugar de amor prioritário, de primeiro amor, onde a gente consegue desfrutar da verdadeira presença de Deus. E a pergunta que fica diante desse texto, meu Deus do céu, vai dar certo. A pergunta que fica diante disso é: como nós podemos servir da maneira certa? Como nós podemos praticar boas obras da maneira certa? Como a gente vai saber que a gente está fazendo a coisa certa e da forma certa? Lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 23, vai dizer o seguinte: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Passa. Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Esse texto é muito forte porque a gente, normalmente, né, quando está fazendo alguma coisa para departamento, esse texto é bem utilizado, né? Mas existe uma pérola muito preciosa aí, que no versículo 23, volta para o 23, Gui. A chave de tudo que a gente for fazer não é no que propriamente a gente faz. Não é só na forma excelente com que a gente aprendeu a fazer. E fazer de forma excelente é o mínimo que a gente pode fazer, é dar o nosso melhor e fazer de forma excelente. Mas não por causa da excelência em si. A excelência não é um final, mas é um meio para o qual a gente adora ao Senhor. A excelência é a forma com que a gente demonstra ao Senhor que a gente está fazendo de todo o coração. Então, a chave para a gente entender se a gente está obedecendo de maneira genuína ou não
é saber se a gente está fazendo como para o Senhor. Será que a gente faz o que faz esperando reconhecimento do nosso próximo? Será que a gente faz o que faz porque a gente está alimentando o nosso ego e dizendo que a gente é o melhor, que a gente está fazendo melhor do que tal pessoa faria? Será que a gente faz o que faz porque a gente está competindo com alguém? Ou será que a gente faz o que faz porque a gente sabe que é do Senhor que vem o galardão do que a gente faz? Será que a gente faz... É massa essa comparação, porque ela é muito verdadeira. Será que a gente lava um banheiro da mesma forma que a gente ministra para várias pessoas? Será que a gente abre uma porta lá na frente da mesma forma que a gente vai para um gabinete com várias pessoas importantes? Será que a gente faz o que faz porque a gente está amando ao Senhor de todo o coração? Ou será que existem outros ídolos no nosso coração? E o alerta do Senhor diante desse texto de Apocalipse é muito simples. É muito simples. E volta lá para Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 5. O problema é muito grande, sim. O problema é bem grande, ao ponto de que tudo que a igreja estava fazendo era considerado irrelevante diante desse problema, mas a solução também é simples. A solução que o Senhor dá é: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Então, o que a gente consegue perceber aqui é que a igreja de Éfeso, ela sabia o que era uma verdadeira adoração. A igreja de Éfeso caminhava bem, a igreja de Éfeso tinha o coração voltado para o Senhor. Senão, elas não conseguiriam chegar onde chegaram. A igreja de Éfeso foi uma igreja muito relevante para que o evangelho fosse espalhado pelo mundo antigo. Então, se a igreja de Éfeso não fosse verdadeiramente apaixonada pelo Senhor, ela não teria feito o que fez. Mas, em algum momento, ela começou a deixar isso de lado. Começou a talvez se vangloriar pelas próprias obras. Começou a talvez a se validar em cima das próprias obras. Então, poxa, se você vê uma igreja que é uma igreja que persevera, é uma igreja que é fiel, é uma igreja que estuda em cima da palavra verdadeira, é uma igreja que bate de frente contra ensinos errados, é uma igreja que tem a Jesus Cristo como Senhor, é uma igreja aparentemente muito validada. Então, você olhando pelas obras, você acredita que seja uma igreja validada. Mas o convite do Senhor para essa igreja é: volta a fazer as obras genuínas. Volta a fazer as obras que você fazia quando o seu coração estava inteiramente em mim. E eu acredito que esse é o convite do Senhor para todos nós, constantemente. Talvez você não precise pensar nisso diariamente, talvez tenham dias que você está muito bem, tenham dias que você já, por essência, já está fazendo de todo o coração, mas talvez tenham dias que não. Talvez tenham dias, épocas, meses, ou talvez você se encontra nesse lugar onde você está refém da sua própria reputação. E o convite do Senhor é para que a gente volte a esse lugar de amor total e de dependência total a Ele, sabe? Existe um lugar de deleite onde está sendo construído, e aqui agora eu falo nessa igreja local, que a gente tem construído de maneira muito, muito genuína um altar de adoração ao Senhor, de maneira constante, de maneira cada vez mais nos atalaias, nos cultos, nos momentos de reunião. A gente tem conseguido desfrutar da presença do Senhor de maneira tão genuína. Então, se você se encontra nesse lugar
de estar preso às suas próprias obras, aqui é um bom lugar para você abaixar sua guarda. Aqui tem sido um lugar onde eu tenho sido muito forjado, tem sido um lugar onde eu tenho visto tantas pessoas sendo curadas e tratadas, e existe um lugar para você passar por isso também. Não importa se você é recém-convertido ou se você é líder de departamento. Aqui a igreja de Éfeso era uma igreja muito boa, era uma igreja muito importante, era uma igreja muito forte, e mesmo assim, o convite do Senhor para essa igreja era: lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que você praticava no princípio. Então não importa em qual nível de hierarquia você está, existe um lugar, e se você estiver precisando, existe um lugar onde você pode se arrepender e voltar a praticar as obras do princípio. Lá em Hebreus, eu acho que é capítulo 4, versículo 12, 14, bota 14. Isso. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza ao que confessamos. Vai passando. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, ainda que sem pecado. E agora o versículo principal. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O convite do Senhor para a gente é: aproximemo-nos do trono da graça, a fim de receber misericórdia. Se lá em Apocalipse o Senhor estava dizendo: arrependam-se e voltem a praticar as obras que vocês praticavam no princípio, aqui em Hebreus ele vai dizer: aproximem-se ao trono da graça. Não são coisas diferentes, mas sim coisas que se conectam entre si. Qual é a forma da gente voltar a praticar as boas obras que a gente praticava no princípio? É aproximando do trono da graça. É voltando ao lugar onde a gente se conecta com o Senhor de todo o nosso coração, onde a gente deixa para trás reputação, onde a gente deixa para trás as nossas boas obras, onde a gente deixa para trás tudo aquilo que a gente pensa validar o nosso ministério, a nossa vida, onde a gente passa a olhar para o Senhor como fonte e como alvo de tudo aquilo que nós temos e nós somos. É nesse lugar onde tudo faz sentido. Se a gente não coloca o Senhor num lugar onde Ele é o autor e o consumador da nossa fé, se a gente não coloca o Senhor num lugar onde Ele é exclusivo e Ele é o que faz tudo por nós e através de nós, a gente não entendeu ainda o que é o verdadeiro amor. E o convite do Senhor é sempre esse, de voltar os nossos olhos e o nosso coração para o amor. A Bíblia vai falar que Deus é amor e a gente só o ama porque Ele nos amou primeiro. Então, a gente entende que a nossa forma de entender o que é o amor é estando junto ao amor. É se conectando e se aproximando do amor para que a gente possa amar. Por quê? Uma vez que a gente não ama com o amor do tipo de Deus, uma vez que a gente não aprende com o Senhor a amar, a gente vai amar todas as coisas de maneira deturpada. Isso significa que tudo que a gente tem, todos os nossos relacionamentos, todos os nossos projetos, tudo que circunda a nossa vida vai estar sendo feito de maneira deturpada, porque a gente não aprendeu ou não aprende continuamente a amar com o amor do tipo de Deus, com o amor que o Senhor nos ensina a ter. A gente sabe que o amor, ele é o princípio, ele é o fundamento da nossa fé, ele é a essência na qual nós nos posicionamos e é o nosso objetivo.
Ele é o ponto de partida de todas as coisas, Ele é o caminho que a gente trilha e Ele é o alvo que a gente alcança. Então é dentro desse contexto de amor total que a gente precisa posicionar o nosso coração. Sabe, para o Senhor não existe amor parcial. Não existe meia obediência, não existe meia verdade, não existe meio amor. A única forma que a gente consegue amar ao Senhor é de maneira integral. E é importante para a gente estar sempre voltando o nosso coração para esse lugar. Voltando a nossa mente, porque a gente precisa, lá em Romanos 12, vai falar para a gente renovar a nossa mente constantemente, porque a gente vai estar tendencioso. Naturalmente falando, a nossa carne vai querer militar contra o nosso espírito no sentido de tornar a gente ou legalista demais ou liberal demais. Ou a gente vai tornar as nossas obras válidas por causa da nossa fé, por causa da nossa forma de fazer, porque a gente faz isso ou aquilo, ou por causa das bênçãos que Deus nos dá, e a gente acaba validando, assim como lá o texto de Mateus 7, a gente expulsou demônios, a gente curou enfermos, a gente pregou a palavra, e a gente acaba subjetivamente, de maneira inconsciente, desviando o nosso coração, a nossa mente para esse lugar de subjetividade. E é muito importante a gente constantemente estar voltando a nossa mente, o nosso coração e o nosso entendimento para o centro do amor. E para finalizar, eu queria chamar o louvor já. Tem um teólogo bem importante para a história da igreja, que ele disse que todo serviço que a gente faz para o Senhor, ele é inútil se nós mesmos não formos consagrados como próprio sacrifício a Ele. O que é que isso significa? Se a gente faz alguma coisa para o Senhor, mas não é integralmente e inteiramente oferecido como sacrifício, de nada vale o nosso sacrifício. Se a gente não for o próprio sacrifício e as nossas obras, os nossos feitos forem meras consequências, aquilo que a gente faz é tornado inválido. Então, dentro desse contexto, eu queria que a gente ficasse com essa consciência. Se você não conseguiu entender nada do que eu falei até agora, eu queria que você ficasse com isso no seu coração, que nós precisamos voltar o nosso coração ao primeiro amor. E primeiro amor não é no sentido cronológico simplesmente, mas no sentido de prioritário. Nós precisamos pegar o nosso coração intencionalmente e trazer ele de volta para o lugar de prioridade, onde o Senhor, o altar de adoração do Senhor, se torna um lugar de exclusividade e não de prioridade. O Senhor é bom demais, meu Deus do céu. Meu Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. E é com esse entendimento que eu queria que você ficasse de pé. A gente já está terminando. Mas, diante disso, a reflexão que a gente tem dessa carta do Senhor para a igreja de Éfeso, que é tão antiga, mas tão contemporânea ao mesmo tempo, e que, se a gente vacilar, a gente se encontra nesse lugar, é que, se você não está nesse lugar,
Que bênção, glória a Deus. É uma boa vacina, é um bom aviso para que a gente esteja atento. Mas se você se encontra nesse lugar onde as suas obras, o seu caráter ministerial, o seu ministério, a sua vida se tornou tão valioso ao ponto de que o Senhor se tornou secundário ou não se tornou tão crucial quanto Ele de fato é, que esse alerta do Senhor hoje seja sobre os nossos corações. Que esse alerta do Senhor para a igreja de lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que você praticava no princípio. Sabe, não é sobre o que você faz, não é sobre o que você fez, não é sobre o que você ainda vai fazer, mas sobre com quem você faz, sobre para quem você faz, porque as suas obras, as suas bênçãos, as bênçãos que o Senhor dá para você, são apenas meios para que o nosso relacionamento com Ele, e quando eu falo nosso, eu falo no sentido coletivo, para que o nosso relacionamento com Ele seja cada vez mais fortificado. Então, que nessa noite você saia com esse entendimento de que existe um lugar de perdão e misericórdia do Senhor para a sua vida. Que o Senhor, Ele te chama nessa noite para reconfigurar o seu coração. Existe uma janela de oportunidade para que você alinhe o seu coração com o coração do Pai. Existe um lugar onde as suas obras elas fazem sentido, e o único lugar que as suas obras fazem sentido é amando ao Senhor de todo o coração. Então eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e sondasse o seu coração. Se você pergunte ao Senhor: Pai, será que existe dentro de mim alguma coisa que não te agrada, Pai? Será que existe dentro de mim obras feitas por mim e não pelo Senhor através de mim? Sonda o teu coração nessa noite. Veja se você, de maneira inconsciente, não já se encontra nesse mesmo lugar da igreja de Éfeso. E se você se encontra, arrependa-se. Volte para o lugar onde você estava. Volte ao primeiro amor. Restaure o altar de adoração ao Senhor. E lembre-se, Ele é o principal incentivo para que você faça isso. Ele vai ser o seu principal ajudador. Ele vai ser o seu principal incentivador nesse processo. Portanto, acheguemo-nos confiadamente ao trono da graça, a fim de receber misericórdia em momento oportuno. É isso que Ele fala para nós. Oh Pai, muito obrigado, Senhor, porque no trono da graça existe misericórdia, Senhor.